As ações da Mills abriram com uma queda de mais de 10% nessa manhã após a divulgação do seu resultado anual e também o resultado do quarto trimestre de 2022. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado e por que o mercado está penalizando as ações da Mills, né? Vamos entrar primeiro, vamos esclarecer um pouco o último resultado trimestral, né? Vamos começar falando um pouco sobre frota, né? A frota cresceu aí 17% frente ao mesmo período do ano passado, né? Então a gente teve aí um aumento de pouco mais de 400 máquinas, né? 414 máquinas no trimestre, né? A empresa hoje ela possui um total de 3,3 bilhões em valor de frota, né? E já seria um bom indício aí. Deixa eu pegar aqui quanto é que a Mills está valendo hoje na bolsa, tá? Mas se não me engano é 2 ponto alguma coisa, 2,54 bilhões. Então quer dizer, só a frota da empresa já vale mais do que o valor de mercado da companhia, tá? Então muito importante entender já o primeiro indicador, né, o tamanho da frota total. Segundo indicador, né, como está distribuído por setor de atuação, né, para onde que ela aluga máquinas, né? Então o grosso aí construção civil 29%, depois indústria siderúrgica e metalúrgica 13%, depois química e petroquímica 9%, e um destaque também para o setor de agronegócio, que cresceu 4 pontos percentuais depois que ela entrou no segmento de linha amarela. Então bem bacana também entender que ela está presente aí no setor do agronegócio, que é um setor muito mais resiliente na sua atuação propriamente dito. Também uma pulverização por clientes, né? Então, bem bacana. Hoje, os 20 maiores clientes somados dão 19% do faturamento. Então, uma diversificação muito grande. Se a gente transformar isso em percentuais, dá pouco menos, melhor dizendo, do que 1% por cliente, né? Considerando os maiores. A receita de locação subiu aí 48% no acumulado do ano, subindo aí 41 milhões frente ao último trimestre o terceiro trimestre de 2022, no acumulado do ano crescendo aí 46%, o EBITDA crescendo 39% frente ao mesmo período do ano passado e crescendo aí 11 milhões frente ao terceiro trimestre de 2022. Lembrando que aqui é o EBITDA ajustado, né? Por que eles trazem o EBITDA ajustado? Porque teve alguns não recorrentes no resultado EBITDA, devido à fusão e aquisição agora da Triangel, né? Então, devido a essa aquisição recente, teve alguns não recorrentes, né? Como despesas para mudar a sede, despesas para deslocamento de maquinário, enfim, diversas despesas que são não recorrentes. Trouxeram o resultado EBITDA para baixo, mas como isso não deve se repetir nos próximos trimestres, então é importante a gente analisar o EBITDA ajustado, beleza, pessoal? No acumulado do ano, um crescimento de 56% do resultado EBITDA. E o grosso aqui, obviamente, vem do segmento de locação, na rental, né, o segmento de locação, e muito mais do que de venda de seminovos, beleza? Então, muito bacana ver esse crescimento contínuo aí no resultado da rental, que é o principal negócio da Mills. Na parte de formas e escoramentos, né, a receita aí subindo 52% no ano, mas vale lembrar que é apenas 43 milhões de receita, né, se a gente comparar com a rental, que é 282, melhor dizendo, milhões, formas e escoramentos é uma receita ainda muito pequena dentro do todo, com um crescimento anual aí de 58%. O EBITDA caindo de 20 milhões para 17 milhões do terceiro TRI para o quarto TRI, porém com um aumento aí de 184% frente ao quarto TRI de 21. O EBITDA ajustado no ano subindo 200% praticamente, então bem bacana este resultado EBITDA, né? Melhor aí no segmento de formas e escoramentos também. O consolidado, a empresa crescendo 49% no ano, 49% trimestre contra trimestre, 48% no ano, e o EBITDA crescendo também 48%. Então, até agora, né, tudo que a gente está falando, nada disso justifica a queda de 10% no preço da ação. O lucro líquido, aí sim, teve uma redução, né? Então a gente saiu aí do terceiro trimestre de 22 com 65 milhões de lucro para 48 milhões de lucro. Então sim, uma redução no trimestre. Ainda assim, se a gente comparar com o quarto trimestre de 21, um aumento de 9%. Margem
saindo de 23% para 15%, então uma compressão bem grande na margem. Se a gente excluir essa reversão de crédito, né, que também é um outro não recorrente, a margem seria de 18,8%, então ainda assim uma margem muito boa, tá? Vale lembrar que a empresa está crescendo a passos largos. No ano, o lucro crescendo 111%, com margem saindo de 13%, quase 14% para quase 20% no ano. Então, quando a gente olha os números grandes, né? Quando a gente olha o acumulado do ano, quando a gente olha o mais importante, dados super positivos. Porém, essa queda aí no resultado, deixa eu até ver quanto é que seria. Meu Deus, eu vou precisar fazer uma conta de matemática simples, né? 14 mais 48. O resultado do lucro líquido teria sido 62 milhões, então saía aí de 65 para 62 milhões, excluindo esse não recorrente. E geração de caixa, né, fortíssimo, saiu de 97 milhões para 243 milhões de geração de caixa. Isso obviamente não é sustentável, tá, pessoal? Ela gerou muito mais caixa do que o próprio resultado operacional, então isso aí deve se estabilizar aí na casa de 120, 130, pelo menos para os próximos trimestres, tá? Não acredito que esses 243 milhões seja sustentável nos próximos trimestres, beleza? Muito importante entender isso. Fluxo de caixa livre, né, considerando os investimentos, CAPEX, tudo que a empresa tem que fazer, 8 milhões negativo, então significa que a empresa está investindo pesadamente no seu crescimento. Tá? Com relação ao endividamento, muito tranquilo, né? A empresa praticamente não tem dívida, então se a gente pegar o endividamento ajustado a EBITDA dos últimos 12 meses, 0,2, então praticamente não tem dívida a empresa, tá? Não é algo que vai impactar com aumento ou queda de Selic. E aqui, né, na DRE, os números grandes, né? Então, se você quiser pausar esse slide agora, ou esse vídeo, para prestar atenção na DRE, pode ser interessante, mas, de novo, não vejo nada assim que se fala, por que agora a empresa caiu 10% na bolsa, né? Tem algum número que me justifica esse valor, e eu acho que, sendo bem honesto, não tem nada assim. A gente vê aqui, por exemplo, imposto de renda e contribuição social subindo significativamente, né? Então 26 milhões para 41 milhões, resultado financeiro que era positivo agora ficou 8 milhões negativo. Que mais? Outras receitas, né? Que ele teve 12 milhões de receitas no terceiro tri, que são não recorrentes, obviamente, para agora 4 milhões quase negativo. Então, se você olhar para a operação, você vai falar, que operação maravilhosa, o negócio está dando super certo, né? Está crescendo, estão expandindo frota, está tudo melhorando. Quando você olha para o resultado financeiro, também muito bom, só que está cheio de não recorrente nesse trimestre, né? Então, muito importante. Até a receita financeira ali saiu de 24 milhões para agora 16 milhões. Então, cheio de não recorrente no balanço nesse trimestre, nada que justificasse queda aí de 10% nas ações neste trimestre. Falar um pouco de valuation, né? A empresa, deixa eu pegar aqui, deixa eu botar a tela cheia. A empresa, se a gente pegar, ele ainda falta atualizar com o lucro líquido dos últimos 12 do último trimestre, mas a empresa negocia aí, ajustando agora a 8, 9 vezes lucro, né? Considerando o lucro dos últimos 12 meses, então bem barata, considerando todo o seu crescimento. O valor de empresa com relação a EBITDA 5 vezes EV/EBITDA, então, cara, tá barato, é uma baita de uma empresa, obviamente que não é recomendação, né? Se você quiser recomendação, vire meu cliente, que daí eu posso recomendar sim ou não, vou te poder detalhar um pouco mais o case, falar um pouco melhor sobre cenário, enfim, a gente aprofunda bastante nas consultorias, mas não consigo ver assim nada que justifique essa queda. Se a gente for pegar do ponto máximo e até o ponto mínimo, dá quase 15% de queda, agora fechando aí com 11% de queda do ponto de abertura até agora, o último minuto, né? Então, não vejo nada que justifique grandes mudanças de preço para as ações da Mills. O que pode ter sido relevante neste trimestre, tá, pessoal? Eventualmente alguma venda de participação significativa que a empresa vai ter que soltar um fato relevante se isso acontecer. Porque essas mudanças, né, como é uma empresa com uma liquidez muito menor do que a média, né, eventualmente alguma mudança de acionistas grandes
pode levar o preço da ação bem para baixo em pouco tempo. Então, se isso acontecer, a empresa logo deve soltar um fato relevante explicando essa mudança. Particularmente, não vejo por que vender ações da Mills neste momento, sendo que, enfim, né, a empresa está entregando, está conseguindo crescer de forma consistente. Também quero acompanhar um pouco mais de perto o call de resultados, né, onde eles explicam um pouco mais no detalhe o que aconteceu no trimestre, né, junto com os diretores da empresa. Então, eu vou acompanhar, se tiver alguma informação relevante, pode deixar que eu vou fazer vídeo para vocês, tá? Mas no mais era isso. Antes da gente fechar o vídeo, queria pedir para você se inscrever nesse canal, tá? Muito importante, vai poder me ajudar bastante a trazer mais empresas boas para a gente investir. Também queria deixar a mensagem aqui sobre a mentoria e sobre a consultoria. Se você tiver interesse em investir melhor, aprofundar os seus investimentos em ações, em renda fixa, pode contar comigo. Aqui a gente faz análise fundamentalista do início ao fim. Então, conte comigo para ser um bom consultor na sua trajetória como investidor. Beleza, pessoal? Muito obrigado para quem ficou até o final e desejo a vocês ótimos investimentos.